Graças aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estudar hoje a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. E essa lição faz parte das lições do terceiro trimestre do tema O Plano Divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Texto áureo, Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática. Deus é Pai do amor, bondade, misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Leitura bíblica em classe. 1 Reis 29 e 30. 1 Reis 17, 1 até o 7. E 1 Reis 18, 17 até o 21. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. 1 Reis 17. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim a todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Essa lição de número 3, que fala sobre Acabe e o profeta Elias, ela tem como objetivo asseverar que todo pecado gera uma consequência. E ela tem como objetivo específico apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. O profeta Elias, ele apareceu em um período crítico da história de Israel, época em que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Javé em Israel. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, ele entrou nesse conflito, decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempo de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia os seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito do seu reino. Como introdução, nós temos: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados
o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Veja, irmão, nós sabemos que Acabe seguiu os mesmos passos de Jeroboão, o seu antecessor, e fez Israel pecar através da idolatria de bezerros, colocando para serem adorados em Dan e Betel. Porém, Acabe foi mais longe do que Jeroboão. Construiu um templo e adorou a Baal. Ele inclinou-se a Baal. Construiu também bosques. E Acabe conseguiu irritar a Deus mais do que os reis anteriores a eles. No ponto central, nós temos: é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Tópico 1. O casamento de Acabe com Jezabel. Subtópico 1. Consequências de escolhas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Subtópico 2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do seu marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, o homem de Deus, que disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Vejam, irmãos, Jezabel era a personificação do mal. Ela, o tempo todo, tentava destruir tudo aquilo que era relacionado a Deus em Israel. Baal, no Antigo Testamento, é a personificação de Satanás. Desde o início dos tempos, Satanás se disfarça em deuses pagãos. Era uma forma de corromper a fé da nação de Israel e conseguir uma forma de ser adorado, pois se ele se apresentasse como Satanás, seria muito difícil a nação de Israel adorar a ele. Ele usou esse artifício para que ele pudesse ser adorado por aqueles que se inclinavam à idolatria. Síntese do tópico 1. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. No subsídio didático pedagógico, eu tenho aqui várias passagens bíblicas que relatam as formas de idolatria na Bíblia. Eu não vou lê-los agora porque para ganhar tempo, e que são 11, mas o irmão que quiser se aprofundar nesse estudo, estará disponibilizado na descrição do vídeo o PDF para ser baixado. E aí o irmão pode acompanhar cada passagem dessa de idolatria que é registrado na Bíblia. Seguindo a lição, tópico 2, Elias prevê a grande seca. Subtópico 1, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de toda Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação,
Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. A soberba, irmão, às vezes levam as pessoas a endurecer tanto o coração que nem mesmo no meio do sofrimento elas conseguem enxergar o seu erro e se arrepender. Quando nós deixamos a apostasia e a idolatria entrar em nossas vidas, a decadência espiritual vem logo atrás. As consequências são inevitáveis, porque Deus não chega a aplicar o juízo de qualquer jeito. Ele dá várias oportunidades para aquele que está pecando. Porém, chega um momento que ele é justo e o juízo é aplicado. E as consequências são drásticas. Subtópico 2. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar dificuldades como falta d'água e alimento, e mais tarde, fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Vejam, irmãos, o pecado da desobediência traz consequência para aqueles que pecam, mas traz também para aqueles que são inocentes. Porém, o Senhor cuida dos seus. Mesmo quando as coisas estão difíceis, ele transforma a maldição em bênção. Vejam bem, ele trouxe provisão para Elias, para a viúva, e ainda ressuscitou o filho da viúva. Veja quantos milagres dentro de um contexto de maldição. Subtópico 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Síntese do tópico 2. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Subsídio devocional. 1 Reis 17, 13, 16. Quando a viúva de Sarepta encontrou Elias, pensou que tivesse preparando sua última refeição. Mas um simples ato de fé realizou um milagre. Ela confiou em Elias e lhe deu tudo o que tinha de comer. A fé é o passo entre a promessa e a certeza que o milagre vai acontecer. Os milagres parecem extremamente fora de alcance para a nossa fé frágil, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Não podemos ver a solução até que demos o primeiro passo de fé. 1 Reis 17, 17. Mesmo depois que Deus realiza um milagre em nossas vidas, nossos problemas podem não estar terminados. A fome era uma experiência terrível, mas o pior ainda estava por vir. A provisão de Deus nunca é dada para que descansemos nela. Precisamos confiar nele ao enfrentar cada provação. O Senhor, amados, ele não se agrada do crente acomodado, que fica de braço cruzado, pois o Senhor abençoa o trabalho e valoriza aquele que não se cansa de buscar suas... O crente acomodado, ele acaba caindo na apostasia, na idolatria, porque a mente vazia é a oficina do inimigo. Tópico 3. O encontro de Elias com Acabe. Subtópico 1. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para receber o que Deus estava fazendo através de Elias
e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? 1 Reis 18, versículo 17, parte B. Seu coração estava endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Irmão, nessa passagem, Acabe sabe que Elias é representante de Deus aqui na terra. É como se Acabe transferisse a responsabilidade de tudo que estava acontecendo com a nação de Israel fosse culpa de Elias. Indiretamente, Acabe estaria culpando o próprio Deus, que usou o profeta Elias para amaldiçoar a nação de Israel. Agora, para um conhecimento maior nosso, a semelhança de Melquisedeque, Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai, mãe ou árvore genealógica, sem qualquer menção concernente à sua chamada ou passado. Ele, Elias, emerge subitamente da cidade de Tisbe de Gileade, com a missão de enfrentar a corrente do baalismo fenício, que ameaçava varrer completamente a religião já vista, ou seja, o culto a Yahvé, do Reino do Norte. O nome de Elias significa Yahvé é Deus. Mesmo que ele fosse designado como profeta, a expressão que se emprega com mais frequência para descrevê-lo é a de homem de Deus. Subtópico 2. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo mais grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. E nesse caso, nós entendemos que nós precisamos usar o nosso direito de votar com sabedoria, pois aquele que nos governa é capaz de trazer para a nação bênçãos ou maldição. Tudo depende da forma com que Deus vê a forma que o governante está conduzindo a nação. Precisamos ficar alertas. Síntese do tópico 3. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Subsídio bibliológico. Nem orvalho nem chuva haverá. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus já ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilhava Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundante colheita. No Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou das ferventes orações de Elias. Tiago relata que Elias era homem como cada um de nós, sujeito a todas as paixões do mundo, e que escolheu seguir a Deus e obedecer somente a Ele, mesmo que com a sua vida corresse perigo. E Deus honrou o profeta. Além de cuidar dele, ainda confirmou seus ministérios aqui na terra, com milagres e prodígios. Conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. O Senhor, ele queria salvar Acabe e usou Elias e usou o sofrimento da seca e da fome para ver se tocava no coração do rei soberbo. Porém, Acabe já estava mergulhado na idolatria, já estava contaminado com Jezabel e, infelizmente, ele pereceu e trouxe ruína
para o seu reino. É assim que acontece quando nós negligenciamos a nossa fé, começamos a deixar a apostasia, o esfriamento entrar nas nossas vidas. Temos que tomar decisões que às vezes temos que cortar na própria carne, para que possamos voltar aos caminhos do Senhor, para que possamos fazer aquilo que agrada aquele que sempre nos amou e sempre nos quer bem. Que os irmãos possam ser abençoados com essa lição e que todos nós possamos entender que só existe um Deus capaz de mudar o nosso cativeiro, que é capaz de nos salvar, que é capaz de nos curar e nos libertar. E o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar durante todo esse dia e que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que possamos receber tudo aquilo que é necessário para fazermos o que agrada a Ele. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor para os irmãos.